Em toda e qualquer forma de combate, é preciso saber atacar e se defender. É preciso ter estratégias ofensivas e defensivas. Senão, você com certeza perderá esse combate. Muitos erram quando pensam que para vencer uma luta só precisam saber atacar. Sem dúvida, sem você saber atacar, provavelmente você não vai vencer. Um time que não marca gol provavelmente não vai ganhar nenhum jogo. Então, se você quer vencer, você tem que saber atacar, mas também você tem que saber se defender, porque você vai ser atacado. Eu me lembro eu acho que eu era criança ainda, assistir uma luta de boxe do grande Maguila, muitos vão lembrar. Maguila foi um campeão de boxe brasileiro. E houve uma luta em que ele lutou com outro boxeador, se eu não me engano, era um argentino. E todo mundo, todo o Brasil estava na expectativa. Ele vai, fora ser um campeão brasileiro, ele estava lutando contra um argentino. Então você pode imaginar a rivalidade, não é? Então todo mundo esperando uma grande vitória de Maguila. Mas Maguila tinha uma fama. Apesar de ser um campeão, ele tinha a fama de ter o que se chama no boxe de queixo de vidro. Essa expressão queixo de vidro quer dizer que qualquer coisinha ele quebrava. Se ele levasse uma no queixo, ele desmontava. E eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. O argentino deu um uppercut, né, um golpe de baixo para cima no queixo de Maguila, e Maguila simplesmente desmontou no ringue. Ele caiu como uma Maria Mole no ringue. E apagou. Acabou a luta ali. Eu nunca tive dó de um atleta tanto quanto eu tive de Maguila naquela ocasião. Porque ele simplesmente desmontou no ringue, não conseguiu se recuperar, perdeu a luta ali. Porque levou uma no queixo e não se levantou mais. Ou seja, um lutador cheio de habilidades, muito forte, peso pesado, mas que não conseguiu suportar uma no queixo. O que isso nos ensina? A Bíblia, quando você olha a palavra de Deus, você vê dois tipos de fé. Você vê a fé ofensiva e você vê a fé defensiva. A fé ofensiva são aqueles feitos de fé mais conhecidos, as coisas que a gente mais fala, que os pastores mais pregam, qualquer pastor prega a respeito, porque são os feitos mais excitantes da fé. Elias orou e o fogo desceu do céu. Moisés estendeu o cajado e o mar vermelho se abriu. Davi pegou a pedra e matou Golias. Os discípulos fizeram os milagres como Jesus havia ordenado, expulsaram demônios, curaram os enfermos. Jesus ressuscitou os mortos, não é? Você ouve falar desses milagres e você fala, puxa, meu Deus, eu quero uma fé como esta. Eu quero essa fé aí. E é a fé que as pessoas buscam para resolver seus problemas também. Mas a Bíblia não mostra só esse tipo de fé. A fé ofensiva, a fé que ataca, a fé que expulsa os demônios e etc. Essa fé é importante, muito importante. Mas a fé também mostra, a Bíblia também mostra o tipo de fé defensiva, que suporta muitas coisas, tem fé para suportar problemas. Aliás, você vê claramente esse tipo de fé lá no capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé, não é? E esse capítulo está cheio destes feitos da fé.
Mas no final do capítulo, lá no finzinho, você vê que ele dá um contraste destes dois tipos de fé muito claramente. Ele começa falando assim, ele dizendo, os quais pela fé, aí ele fala de muitos heróis anônimos, que falta o tempo de dizer seus nomes, ele fala, os quais pela fé venceram reinos, olha a fé ofensiva, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, não é? Como os amigos de Daniel lá na fornalha, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, não é? Quer dizer, venceram batalhas, exércitos pequenos como o de Gideão, colocaram para fugir exércitos muitas vezes maiores, infinitamente maiores. Então a fé ofensiva. Mas aí ele muda, ele muda logo para a fé defensiva. Ele fala também assim, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, quer dizer, tiveram fé para ser apedrejado, tiveram fé para serem cerrados. Cerrados. Você entende o que quer dizer isso? Cerrados ao meio. A fé para ser cerrado ao meio. Você entende esse tipo de fé? Você quer esse tipo de fé também? Ou você só quer fé para fazer fogo descer do céu? Foram cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Quer dizer, destituídos, em situação de escassez, de necessidade, de frio, de fome. Desamparados pelos homens, não por Deus. Desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, dos quais o mundo não era digno. Esta é a fé que também nós precisamos para suportar, para passar por situações, tribulações, que a fé ofensiva não vai resolver. Sabe, a fé ofensiva não é um superpoder, como você assiste nos filmes de super-herói, onde o herói tem um superpoder e aquele superpoder resolve os seus problemas. Não, a fé não é um superpoder que você ativa e resolve todo e qualquer problema em toda e qualquer situação de uma forma mágica. Não é assim que funciona. Às vezes você precisa de fé para levar uma no queixo. Sabia? Uma daquelas no queixo. Você precisa de fé para levar uma no queixo e ficar de pé. E não cair. Levar uma no queixo e depois dizer, pode dar mais uma. Sem cair. Cair. Você tem fé para isso? Pois é, muitos não têm fé para isso. Muitos têm caído por um sopro. Muitos têm caído por uma bobagem, por bobagens. Não têm fé para suportar as tribulações, as dificuldades, as injustiças, os escárnios, as fofocas, as situações que a vida oferece. Sabe, você ser cristão, você ter Jesus, não quer dizer que você vai estar todo almofadado. Sabe? Ser acolchoado, almofadado. Tem gente, tem cristão que vem para a igreja esperando que Jesus vai almofadá-lo. Né? Vai cobrir ele de almofadas, vai cobri-lo de um colchonete assim ao redor, vai ficar todo embaladinho de plástico bolha. Não é? Você vai ser embalado com plástico bolha para que você não sofra nenhuma turbulência na vida, nenhum tipo de ferimento, de probleminha na sua vida, de pancada. Se você sofrer pancada, você não vai sentir nada. Não é isso. Fé não é isso. Fé não é isso. Acorda, desperta para a vida, desperta para a realidade.
Você vai sofrer pancadas. A fé, Jesus não vai acolchoar ninguém. Jesus não vai almofadar ninguém. Não vai embalar ninguém com plástico bolha. Desperta para a vida. Se você quer vencer, aprenda como um bom lutador a desenvolver a resistência. Se você for agora em qualquer centro de treinamento, de qualquer tipo de luta, você vai ver lá que o treinador está ensinando o seu lutador a agredir, a bater, a golpear, mas também alguém está golpeando a ele, batendo nele, no corpo dele, para o corpo dele desenvolver resistência, para quando ele subir no ringue e levar uma, não cair no primeiro golpe. É isso que o treinamento de qualquer combate envolve. Você tem que ter resistência para apanhar. Se você não tiver resistência para apanhar, você vai cair no primeiro que você levar no queixo. E é isso que você quer? Pergunte ao Maguila. Pergunte ao Maguila se não fez falta esse tipo de treinamento. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!